Bom, galerinha, eu vou tentar explicar para vocês aqui hoje, da forma mais simples possível, sobre ligações químicas. Na verdade, a gente vai trabalhar apenas uma delas nessa quinzena, certo? Que é o tipo de ligação iônica, que a gente vai comentar mais detalhadamente daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês o porquê que as ligações químicas acontecem, qual a finalidade dessas ligações se estabelecerem. Primeiro, as ligações químicas, elas acontecem por meio da união entre os átomos, certo, pessoal? Ó, união entre os átomos. Por que essa união? Porque nós precisamos dessa união desses átomos para a formação de novas substâncias e também precisamos dessa união para que os átomos eles adquiram a estabilidade, certo? Essa estabilidade, ela só existe naturalmente com os gases nobres, que são aqueles elementos da última fileirinha lá da tabela periódica. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Esses elementos, eles já possuem 8 elétrons na sua última camada, certo? Que é a chamada camada de valência. E essa característica, certo? Que é até comentada na regra do octeto, essa característica de ter 8 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência, como eu falei há pouco, é o que confere a estabilidade nos átomos. Grande parte dos elementos químicos tem seus átomos instáveis, como eu já citei. Apenas os gases nobres são naturalmente estáveis, porque apenas eles têm 8 elétrons na sua última camada. Então, sempre que vocês ouvirem falar da regra do octeto, lembrem que essa regra ela fala da estabilidade sendo alcançada quando o átomo consegue 8 elétrons na sua camada mais externa. A ligação em questão, né, para essa quinzena é a ligação iônica. Que ligação é essa? Essa ligação iônica, o nome já é bem sugestivo, né? Ela vai acontecer entre íons, certo? Por meio da transferência de elétrons. Desconsiderem o barulho das motos e dos carros passando, viu, pessoal? Então, a ligação iônica, ela tem tem esse nome porque ela é a ligação entre íons que são formados através da transferência de elétrons. Essa transferência, ela acontece entre os átomos que estão envolvidos nessa ligação. A gente só tem uma ligação iônica, né? Se os átomos dessa ligação, eles tiverem a capacidade de perder, um deles tiver a capacidade de perder e o outro tiver a tendência de receber os elétrons que foram perdidos. Se eu tiver dois átomos, né, de famílias que tenham tendência apenas em receber, eu não vou conseguir ter uma ligação iônica entre eles, eu já vou ter outro tipo de ligação, certo? Toda ligação iônica, um dá, outro recebe, um perde, outro ganha, certo? Por esse motivo, né, a gente vai ter sempre envolvido nesse tipo de ligação uma substância, né, um elemento químico que vai ser um metal e outro que vai ser um não metal. Ou então a gente vai ter um metal e o hidrogênio envolvido nesse tipo de ligação, certo, pessoal? Resumidamente, é isso. A ligação iônica ela acontece entre metal e não metal, metal ou hidrogênio. O metal, certo? Eu vou mostrar para vocês a tabela periódica aqui. São os átomos das primeiras famílias da tabela, que possuem poucos elétrons na sua última camada, que é a camada de valência. Então, por terem pouco, se torna mais fácil para o metal perder do que ganhar elétrons. Já o não metal são das últimas famílias lá. Então, eles têm uma tendência maior em receber, porque eles já vão ter mais elétrons na sua última camada. Então, quem tem mais, recebe, quem tem menos, perde. Quando a gente tem a perca e o ganho desses elétrons,
existe a formação dos íons, né? Um cátion e um ânion. E esses íons, eles se unem por conta da interação eletrostática. A diferença entre as cargas desses íons faz com que eles se atraiam, com que eles fiquem unidos. Por isso que se chama ligação iônica. Vamos dar uma relembrada aqui na tabela periódica. Deixa eu dar uma afastadinha aqui para conseguir mostrar melhor para vocês. Vou começar por aqui, ó. A gente aprendeu, estudando a tabela periódica, que nós temos famílias, que são essas linhas verticais, né? Tudo isso aqui é família, certo? Nós temos as famílias A e temos as famílias B, né? A família A são os elementos representativos. A família B, as famílias B, são dos elementos de transição. Quem são os metais aqui nas famílias da tabela? Família 1A, metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos, certo? Aí nós vamos ter os metais de transição aqui no meio. Vamos ter ainda com características metálicas a família 3A, certo? E tem essa partezinha aqui que, na verdade, são semimetais. E a partir daqui, ó, da 5A para frente, até a 7A, a gente vai ter as famílias dos não metais, certo? Essa última aqui, que a gente pode chamar de família 8A ou família 0, como está sendo representado nessa tabela, é a família dos gases nobres, que eu estava citando. São esses elementos aqui que já são estáveis. São esses elementos aqui que geralmente a gente encontra isoladamente na natureza, os átomos desses elementos. Os demais, ó, todos esses outros elementos aqui da tabela, eles precisam se unir para poder ter essa característica de estabilidade e conseguir ficar com 8 elétrons na sua última camada. Só para a gente relembrar, se as linhas verticais são famílias, as linhas horizontais são os períodos. Não esqueçam disso, viu, pessoal? Vamos passar aqui para um exemplo de como acontece esse tipo de ligação iônica. Nós temos o sódio, ó, representado pelas letras Na, e temos o cloro, representado pelas letras Cl. Na, família 1A, né, metal alcalino. Cloro, família 7A, é um halogênio, um não metal. O que é que essas famílias indicam para mim, o número dessas famílias? O número da família indica quantos elétrons esse elemento químico tem na sua última camada. Então, o sódio tem 1, o cloro tem 7. Então, eu vou ter 1 elétron na última camada do sódio e 7 elétrons na última camada do cloro. Eu represento dessa forma, certo? O 1 elétron do sódio e dessa forma os 7 elétrons do cloro. Quem tem menos vai perder, então o sódio vai doar esse 1 elétron para o cloro, que recebe. Sódio doa, cloro recebe. E é dessa forma aqui que eu represento os íons formados. Na+, porque ele perdeu uma carga negativa, então ficou positivo. Cl- porque recebeu essa carga negativa, certo? Um cátion e um ânion.